Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal e investidor qualificado. E hoje nós vamos falar de uma reportagem que eu achei bastante interessante. Lá eles compilam pelo menos 8 ações que vão pagar dividendos no mês de dezembro e eu vou trazer cada uma delas aqui para vocês para que a gente consiga refletir se são bons ativos, não só para receber dividendos agora, mas para mantê-las em carteira ao longo prazo. Claro, nada disso aqui é uma recomendação. Na verdade, tudo isso aqui é uma reflexão a respeito de cada um dos ativos e como eles podem compor e conjugar uma carteira de investimentos extremamente interessante em termos de dividendos. Então, se você quer saber que carteira que é essa, fica comigo para logo após o vídeo. Então, vamos para o vídeo. Bem, como vocês sabem, eu não enrolo vocês aqui no canal, eu trago a informação direto aqui na Money Times. Eles trouxeram basicamente uma carteira de dividendos para dezembro, tá bom? Vamos lá, tickers são Banco ABC, BB Seguridade, Banco do Brasil, CPFL Energia, Equatorial, TIM, Petrobras e Vale. Se você queria saber quais as ações, você pode sair do vídeo deixando um curtir, lembrando de se inscrever, porque eu deixo aqui o conteúdo direto para vocês. Mas se vocês quiserem ter um conteúdo um pouco mais aprofundado, entender que existem outras oportunidades além dessas aqui e enxergar que existe uma forma muito mais simples de você conseguir dividendos de algumas dessas ações, eu convido você para ficar comigo ao longo desse vídeo, porque eu vou trabalhar cada uma dessas ações aqui individualmente, tá bom? Então vamos lá, para que a gente comece falando de algumas ações, eu vou trazer vocês aqui para o Status Invest. Basicamente aqui eu vou fazer uma análise rápida de muitas das ações e vou trabalhar um pouquinho do que eu acredito, não só no cenário atual, mas para o cenário futuro de cada uma delas, tá bom? O que eu queria trazer de início aqui a respeito do Banco ABC. Lá atrás havia uma discussão se seria melhor, por exemplo, você conceder crédito a pessoa física ou a pessoa jurídica. Isso ali nos anos de 2019, 2020, na verdade, muito se dizia que o crédito à pessoa física era o melhor dos mundos. Tanto é que a carteira do Bradesco foi extremamente premiada pelo fato de ter muito mais em pessoa física do que pessoa jurídica. Quando a maré acabou virando, você teve um aumento na taxa de juros e, consequentemente, também uma inadimplência mais alta, a pessoa física é aquela que acaba, de uma certa maneira, sendo a mais inadimplente. A pessoa jurídica, na verdade, acaba sendo a menos inadimplente, até porque, de uma certa maneira, você consegue ter um pouco mais de segurança na pessoa jurídica pelo fato de ela produzir riqueza. Claro, não são todas, mas boa parte das empresas acabam produzindo riqueza. E o que acontece? Virou a maré de mercado. O Banco Bradesco começou a ser o patinho feio, e especialmente pelo caso Americanas e pelo PDD alto, pela inadimplência da carteira de crédito deles subindo muito, ele se tornou o patinho feio. E, por outro lado, o Banco ABC subiu muito os seus resultados e trouxe para os seus acionistas ali um certo brilho, porque pagou muito dividendo, porque as cotações subiram muito. Tanto é que você pode ver aqui no Status Invest que nos últimos 12 meses, além dos quase 5,5% aqui, teve uma valorização de 19,6%. Sim, é bastante coisa, é um banco bastante interessante e eu acredito que você poderia dar uma olhada. Claro, o que você poderia ficar bastante atento para um assunto, vamos dizer assim, futuro, que é isso aqui, ó. André, o que é isso? JCP, ou seja, juros sobre capital próprio. Por quê? Nós sabemos, e na verdade muitos colegas aqui do YouTube têm trazido essa notícia, de que o governo ele quer alterar um pouco o JCP. Você antes não tinha exatamente um patamar muito fixo que você poderia utilizar de JCP, tem algumas regras ali, mas nada tão claro quanto nós teremos futuramente, que será basicamente 50% de utilização do JCP. Além disso, aumentarão a tributação, que acaba sendo refletida em nós, acionistas, de 15%, que é retido já na fonte, você não tem que pagar nada, e se tornará 20%. Ou seja, você acabará recebendo menos dinheiro na sua conta, a depender ali do JCP. E claro, o banco ou o investimento que você tiver vai acabar tendo também uma, entre aspas, ineficiência tributária que ele tinha anteriormente. Ele tinha uma eficiência tributária por conta da utilização maximizada do JCP, e agora, pela limitação de 50%, você não vai ter essa totalidade de eficiência tributária que você conseguiria colocar na DRE para você diminuir o seu imposto de renda, pagar menos e trazer mais dinheiro para dentro do seu investimento. Então, olhando aqui para o Banco ABC como um investimento que paga basicamente JCP para o seu acionista, talvez nós tenhamos pelo menos dois cenários. Ou você vai acabar recebendo ainda JCP, mas o seu dividendo proporcionalmente, o seu rendimento proporcionalmente vai reduzir, ou a empresa ela poderá pagar o máximo de JCP de 50% e remunerar o seu acionista em outros 50% ali do lucro que ela tem, para manter mais ou menos uma base de remuneração favorável, tá bom? A segunda, como eu já mostrei para vocês, seria a própria BB Seguridade. Eu particularmente tenho uma visão mais otimista da BB Seguridade do que a Caixa Seguridade. Não porque uma é melhor que a outra, não é nada disso. Na verdade, eu apenas olho o cenário atual de cada uma. Porque quando você pega a carteira do BB Seguridade, você vê que ele não tem o habitacional.
Quando você pega a Caixa Seguridade, você vê que ela não tem, pelo menos de uma forma robusta e forte, a parte do agronegócio. Então, cada uma delas tem o seu diferencial competitivo. No entanto, quando eu olho cada uma das empresas, eu vejo que o dividendo que nós temos da BB Seguridade, ele é mais estável. E outra, ela está com um programa de recompra de ações aberto, que isso acaba sendo uma remuneração invisível, mas que no longo prazo acaba gerando um valor muito interessante para aquele acionista que permaneceu com o papel. Então, gosto muito de BB Seguridade. Diferentemente, porém, eu não gosto tanto hoje pelos preços do Banco do Brasil. É um banco que se valorizou aqui 67,5%, pagando para quem tem cotações mais antigas, ali na casa dos seus 30 até 28 reais, como eu conheço pessoas que têm cotação basicamente nesse valor, estão recebendo um dividendo muito alto. Então, não vão se desfazer das ações porque estão recebendo. Mas para quem entra hoje, a 54 reais, basicamente ali nos seus picos históricos, se você for pegar nas últimas 52 semanas, o pico foi de 54,38 e estamos aqui em 54,17, ou seja, basicamente ali nas máximas, eu não sei se está tão atrativo. Algumas pessoas vão argumentar realmente que o banco ele continua com um P sobre VP abaixo de 1. E se você for pegar também o preço-lucro da empresa, também está bastante baixo. Só que eu quero que você se recorde que, historicamente, esses dois indicadores sempre foram baixos pelo risco governamental que existe embutido nessa empresa. Claro, eu sei que hoje é muito mais fácil, vamos dizer assim, o governo mexer, por exemplo, em Caixa Econômica Federal, Correios, Petrobras, do que efetivamente mexer aqui dentro do Banco do Brasil. Claro, o Lula, e sem entrar em termos políticos aqui, ele já disse que vai incrementar um crédito subsidiado e que, claro, a Caixa será a principal afetada, mas o Banco do Brasil pode também ser levado nessa onda de um crédito subsidiado, e isso vai, consequentemente, reduzir os lucros. Portanto, enxergando no termo de bancos, eu particularmente não colocaria hoje Banco do Brasil na minha carteira e colocaria, na verdade, Bradesco ou, como é o caso aqui da recomendação da própria entrevista, eu colocaria o Banco ABC, aumentaria talvez uma posição. Então, se fosse o caso, até o momento, teríamos ABC, teremos BB Seguridade e teremos o Bradesco como algumas das possíveis ações que colocamos aqui em carteira, tá bom? Outra empresa que eu particularmente gosto muito, mas infelizmente não consegui acompanhar as cotações, para você ter ideia, eu comecei a enxergar essa empresa aqui mais ou menos nos seus 27, 28, até quase ali 30 reais. Mas depois a ação ela disparou tanto que nós vemos hoje uma valorização de 27,5%, pagando um yield bastante interessante para uma elétrica, especialmente ali para a parte de distribuição de energia, que é o caso aqui da CPFL. É um yield bastante interessante. E claro, como nós temos ali por detrás um grupo chinês que está querendo receber dividendos dessa empresa, me parece bastante lógico que ela aumentará o seu payout ou terá uma política de remuneração muito mais agressiva do que ela tinha anteriormente. Por isso mesmo que eu acredito nessa empresa como uma boa geradora de valor para o acionista, tá bom? Uma outra aposta aqui que eles trouxeram, como eu comentei com vocês, é a Equatorial Energia. Ela não é uma empresa de dividendo, isso é fato. Ela é uma empresa, na verdade, de crescimento ao longo de diversos anos. Você pode perceber que ela saiu ali dos seus 13 reais e hoje ela está cotada aqui nos seus 34, gerando 161% de valorização nesses 5 anos aqui que nós analisamos. Claro, se você puxar um histórico maior, você vai perceber que foi uma empresa que trouxe uma baita de uma valorização. Se você for perceber ainda mais, nós temos aqui nesses 12 meses 30% de valorização, ou seja, é uma empresa muito boa. Ela lida muito com ativos que estão estressados, ativos do setor de distribuição especialmente, que estão estressados. E ela faz um baita de um trabalho e, consequentemente, esse trabalho acaba remunerando muito bem o crescimento das receitas e do lucro, e não ainda reflete na parte de dividendos. Então, não é uma empresa que eu colocaria em termos de dividendos. Na verdade, até para dezembro, que existe um potencial de anúncio, que a própria gestão da TRPL já disse que fará esse anúncio em dezembro, com um pagamento basicamente ali previsto para 60, 90 dias, mais ou menos essa é a prática deles, eles vão anunciar. Eu particularmente creio que nessas cotações nós teremos um yield na casa dos seus 6 até no máximo 7%. Não acredito que será muito para cima disso, mas existe ali um anúncio e eu particularmente trocaria a Equatorial pela Transmissora Paulista, até porque já temos a CPFL como uma distribuidora de energia, e colocar a Equatorial acaba que a gente ficaria muito preso num dos subsegmentos de energia elétrica, que é a distribuição. A gente poderia colocar talvez uma empresa de geração e, como é o caso que eu falei, uma empresa de transmissão de energia. Então a gente poderia até imaginar, por exemplo, uma Engie aqui, que seria uma empresa de geração de energia que eu gosto bastante. Olhando aqui para uma outra empresa que particularmente cresceu bastante, 43%,
10%, pagando quase aqui 5% de dividendos, é a TIM. Muitas pessoas me perguntaram se realmente valeria a pena sair desse ativo, se valeria permanecer com ele. Eu confesso que hoje, no setor de telecomunicações, eu não sou muito adepto a nenhuma das empresas. Talvez a Vivo ela consiga pagar um pouco mais. Me parece até que a Vivo, por conta de ter a telefonia e a questão da internet, da fibra, me parece que é um setor um pouco mais resiliente do que a TIM. Eu sei que a TIM está entrando um pouco mais aqui em alguns serviços, mas me parece que a Vivo já subpenetrou esse setor de forma tão interessante, já conseguiu um market share tão grande, que eu não sei o quanto que a TIM poderia abocanhar desse mercado. Claro, se ela conseguir, isso se transformará em receita, lucro e consequentemente em dividendos, mas eu não vejo exatamente essa transformação ocorrendo no curto e médio prazo, tá bom? Outra empresa que eles trouxeram aqui, como vocês já sabem, é a própria Petrobras, né, com uma valorização de 74%, 20% de yield, um colosso aqui, basicamente. Essa empresa pagou muito aqui para o seu acionista, uma valorização bastante importante, né? Ela está, vamos dizer assim, bem próxima dos seus topos históricos, né? 37 e 16 foi o seu topo histórico. Eu, particularmente, nesses preços também não compraria a ação. Por quê? Não porque é um mau ativo, não é isso. Na verdade, eu acredito que nós estamos num momento bastante interessante desse ativo, porque ele está sendo negociado a um preço-VP basicamente de um ágio de 18% e um PL de 3,3. O que isso aqui quer dizer de uma certa maneira? Quer dizer que o ativo está sem descontado e alguns preferem até a indicação do EV/EBITDA, porque é muito mais interessante você enxergar se a empresa está gerando muito caixa aqui em relação ao valor da própria empresa ou se ela não está gerando valor. Só para você ter uma dica aqui, que essa dica vale ouro, quando o seu EV/EBITDA de uma empresa de commodity estiver muito alto, significa que você está, vamos dizer assim, no low daquele ciclo de commodity, ou seja, suponhamos aqui no caso de Petrobras ou até de Vale, Semin, enfim, qualquer outra, que quanto maior o EV/EBITDA, significa que menor está o valor do commodity e, consequentemente, isso significa que seria, entre aspas, uma oportunidade. Claro, você deve usar esse indicador como um dos vários subsídios que você tem para comprar uma empresa, para decidir fazer um investimento, mas isso aqui é um tino que eu acho que vale a pena você ter, porque faz uma diferença olhando todos os indicadores. E se você souber analisar esse daqui em relação a todo o ciclo da commodity, você pode sair ganhando. E olhando para esses dois indicadores, eu retiraria. Eu ficaria apenas com EV/EBITDA. E vendo que ele está bem baixinho, um EV/EBITDA de 2,5, significa que nós estamos num topo da commodity. E, consequentemente, eu acabo não comprando. Porque eu não sei quanto tempo durará essa commodity tão alta. E também não sei quanto tempo que ela durará em commodity baixa, no valor baixo da commodity. E eu prefiro me posicionar muito mais quando ela está na baixa do que na alta, porque quanto tempo será que vai durar um e outro? E claro, quando você faz boas compras a preços baixos, você consequentemente pode, fazendo esse investimento em boas empresas, alcançar valores expressivos de valorização. E por fim, nós vamos para uma das empresas que eu realmente gosto bastante, porque ela é extremamente resiliente e entregou muito valor para o seu acionista. Estamos falando naturalmente aqui da Vale, né, que vocês já viram a relação de empresas. Ela teve uma pequena desvalorização nesses últimos tempos aqui na casa dos seus 8%, completamente compensada aqui pelos dividendos que foram pagos, tá bom? Na casa de 8,66. Então hoje, de uma certa maneira, você que entrou no começo do ano, basicamente hoje sai no 0 a 0, tá bom? Não sei se isso é interessante para você, se não é, mas eu quero que você compreenda que nesse sobe e desce da commodity, nesse ano, você pode ter comprado lá aos seus R$ 80 ou comprado aqui nos seus 59, R$ 60. Claro, esse gráfico aqui é ajustado por dividendos, eu sei disso, mas é só para você compreender mais ou menos que você pode sim ter feito boas compras. Eu me recordo particularmente que a empresa ela chegou ali no seu valor de 65, R$ 63 e muitas pessoas fizeram ótimas compras. Além dos R$ 10 que ela praticamente ganhou em relação à cotação, ainda teve alguns dividendos que ela foi colhendo nesse período todo e que, claro, é muito interessante. Só que ao invés de comprar Vale diretamente e aproveitar de dividendos efetivamente interessantes que ela tem, eu deixo sempre essa, vamos dizer assim, dica aqui para vocês, de olhar para a BRAP4. Basicamente é uma holding que investe exclusivamente em Vale, tá bom? E ela tem um yield proporcionalmente muito maior, uma desvalorização também menor nesse período, e eu gosto bastante de investir na Bradespar, enxergando que por detrás eu tenho uma das melhores empresas da Bolsa de Valores, e se não do mundo em termos de minério de ferro. Olhando aqui pelo ativo que nós temos por detrás, a gente não pode desconsiderar que existem alguns itens que são importantes dentro da Bradespar, então a gente não pode apenas correlacionar Vale
Vale e Bradespar como se fosse uma única coisa. Dentro da Bradespar nós temos alguns problemas, como a Litel, que é um processo arbitral que está correndo e pode envolver um pagamento bilionário ali. Isso vai afetar pontualmente a BRAP. Então eu espero que você compreenda que cada um tem uma dinâmica diferente, mas olhando para dividendos e pela proteção do negócio que nós temos por detrás que a Vale, eu particularmente gosto muito mais da Bradespar, tá bom? E só para eu encerrar aqui com vocês, eu quero fazer um convite para vocês olharem a parte de membros aqui do canal. Basicamente existem inúmeros benefícios e dentre eles, além dos conteúdos e lives exclusivas, tem a consultoria financeira aqui, o acompanhamento da sua carteira que eu faço. É uma conversa de pelo menos ali 1 hora que nós temos e ela vai se prolongar pelo resto do ano, ou pelo menos enquanto você permanecer aqui membro do canal, e para que eu consiga enxergar o seu crescimento, para que a gente consiga direcionar o seu crescimento para o seu objetivo financeiro. E claro, eu particularmente vejo pelos depoimentos que eu acabo colhendo dos membros do canal que toda essa consultoria tem valido muito a pena, e alguns deles me dizem que em 1 ou 2 meses, só mudando um pouco da estratégia, conversando ali um pouco comigo e direcionando basicamente como deve ser o racional de investimentos, buscando o seu objetivo final, eles conseguem já pagar o ano todo da parte de membros aqui do canal. Então, faço convite aqui para você, creio que vale muito a pena. E se você não gostar, com um único clique você já consegue cancelar. É uma ferramenta aqui do próprio YouTube, então é tudo seguro, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Gostando mais ainda, não se esqueça de se inscrever. E já que a gente falou de empresas, eu vou deixar aqui um vídeo para vocês da 3R Petróleo, uma empresa que eu invisto e eu acredito que existe um grande crescimento por detrás. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!